Vocês já pararam para pensar onde estão sendo aplicados os aços inoxidáveis? Acho que vocês não sabem, né? Então vem com a gente que a gente mostra. Olá pessoal, me chamo João Vitor e juntamente com minha integrante Ana Kailane estaremos falando nesse vídeo sobre os aços inoxidáveis e análise microscópica. Mas antes disso, vamos ver o nosso mapa do vídeo. Começaremos um pouco falando sobre os aços inoxidáveis, uma introdução e um pouco de classificação. Depois vamos adentrar nos tipos de aços inoxidáveis, nos 5 tipos, e sabendo a importância da parte de análise microscópica, também iremos falar sobre os 3 tipos de microscopia existentes. Bom, então vamos introduzir um pouco sobre o que é os aços inoxidáveis, também conhecidos como aços inox ou somente são chamados de inox. São um aço considerado um material metálico por conta das suas propriedades e da sua composição. Entre diferentes tipos de aços, o que mais se trata desse aço inox, a diferença em relação aos outros é a maior resistência, uma maior durabilidade e uma maior proteção contra a corrosão. Por uma grande gama de importância desse tipo de aço, ele é utilizado em vários setores da nossa engenharia e na engenharia no geral, como no setor automobilístico, na parte de construção de estruturas dos carros, chassis e outras peças mecânicas. Também pode atuar na área de engenharia civil, na parte de estruturas metálicas e na construção de próteses, porque nós sabemos que próteses, para serem muito boas, elas precisam ter alta resistência à corrosão para que o material não se quebre ou a prótese se quebre. Agora vamos falar sobre os tipos de aço inoxidáveis, começando pelo ferrítico, que é um tipo de aço inox composto por cerca de 85% de ferro e de 10 a 30% de cromo. Ele tem um baixo teor de níquel, o que o torna mais econômico do que outros tipos de aço. A sua estrutura cúbica é a de corpo centrado, CCC, o que o torna magnético e não endurecível por tratamento térmico. Normalmente ele é processado por laminação a frio e esse aço ele inclui variantes padrão e estabilizadas. Uma de suas vantagens é a sua excelente resistência à corrosão, especialmente em ambientes oxidantes. Ele é menos resistente à corrosão por pitch e enfresta, induzida por cloreto, em comparação com os graus austenísticos, que a gente vai ver adiante. Já sobre a condutividade térmica desse tipo de aço, ela é mais alta que a dos aços inoxidáveis austenísticos, e isso o torna ideal para trocadores de calor e outras aplicações térmicas. Além disso, temos também as propriedades magnéticas, que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, né, e depende muito da aplicação de como esse aço for utilizado. E sobre o custo-efetividade, como ele tem um alto teor de cromo e pouco ou quase nenhum teor de níquel, ele se torna mais acessível do que os aços austenísticos, e ele é muito adequado para aplicações que necessitam de resistência moderada à corrosão e propriedades magnéticas sem o alto custo do níquel. Suas aplicações consistem em equipamentos de cozinha, né? Eles são usados em pias de cozinha, bancadas, eletrodomésticos e facilidade de limpeza e tudo mais, por causa dessa sua vantagem. E equipamentos industriais, porque ele é ideal para trocadores de calor, peças de fornos e caldeiras, por causa da sua excelente condutividade térmica e forte resistência à oxidação. Já o segundo tipo de aço que a gente vai discutir nesse vídeo trata-se do aço inox austenítico, cuja composição é cerca de 70% sendo ferro, de 16 a 26% é cromo e de 10 a 22% níquel. Sua estrutura cristalina é do tipo cúbica de face centrada, que é a CFC, como mostra o desenho, a figura aí ao lado. O que torna esse tipo de aço não magnético, comparado com o ferrítico, né? E ele também não é endurecível por tratamento térmico. Sua vantagem é a sua resistência à corrosão, por causa do alto teor de cromo, que forma uma camada passiva de óxido, e isso protege contra a corrosão, mesmo em ambientes agressivos, como os ambientes marinhos ou industriais. Isso torna altamente resistente à ferrugem, manchas e corrosão. Além disso, a soldabilidade, devido à sua natureza não magnética e à microestrutura estável,
que torna o aço inoxidável austenístico facilmente soldável, ele não requer um tratamento térmico pós-soldagem para manter a sua resistência à corrosão, e isso simplifica o processo de soldagem e reduz bastante os custos. Além disso, também tem a questão da estabilidade térmica, porque esse tipo de aço, ele mantém a sua resistência e não se torna quebradiço, mesmo quando exposto a altas temperaturas. Isso o torna ideal para o uso em ambientes de alta temperatura, como os componentes de forno e sistemas de exaustão. As aplicações desse aço, elas consistem no setor automotivo e aeroespacial, né, com peças de motores a jatos, estruturas de aeronaves, componentes estruturais, sistemas de escapamento, conversores catalíticos e componentes de acabamentos feitos de grau de 304 e 321. Agora, falando sobre o terceiro tipo de aço inox que trataremos nesse vídeo, vamos falar do martensítico, que é um composto que varia de 70% a 80% de ferro, de 12% a 18% de cromo e de 0,1% a 1,2% de carbono. Ele é o menos comum entre os 5 tipos de aço inoxidável e tem uma estrutura tetragonal centrada no corpo, como mostra a figura ao lado. Ele pode ser endurecido por meio de tratamento térmico, usado principalmente em talheres, ferramentas cirúrgicas e lâminas industriais. Esse tipo de aço ele é processado por meio de laminação a quente e inclui variantes de alto e baixo carbono. Uma das suas vantagens é a alta resistência e dureza. Por conter alto teor de carbono, o aço inoxidável martensítico ele pode ser tratado termicamente para obter alta resistência e dureza. Isso é ideal para aplicações que exigem durabilidade e resistência ao desgaste. Além disso, tem também a sua resistência ao desgaste, né? Como ele pode ser endurecido e temperado, ele é adequado para ferramentas de corte e peças de maquinário. E já sobre a sua tratabilidade térmica, ele é um procedimentos de tratamento térmico, como a têmpera e revenimento, eles podem ser usados para endurecer o material e produzir qualidades mecânicas desejáveis. Além disso, o ponto de fusão desse tipo de aço ele varia de 1400 a 1450 graus Celsius, o que o torna adequado para aplicações que exigem alta resistência e dureza. Já sobre as etapas do tratamento térmico para o aço inoxidável martensítico, elas consistem basicamente em 3 etapas. A primeira sendo a austenitização, que consiste no aquecimento de 950 a 1050 graus Celsius para formar a austenita e preparar o aço para o endurecimento. A segunda etapa consiste no resfriamento e ela resfria rapidamente o aço, normalmente em ar ou óleo, para formar a martensita e atingir alta dureza. Além disso, temos a última etapa, que é a têmpera, e ela consiste no reaquecimento de 150 a 600 graus Celsius para reajustar a dureza e a tenacidade e também reduzir a fragilidade. E essas etapas, elas otimizam a resistência e a durabilidade com base nas necessidades da aplicação do aço. Agora vamos falar sobre o aço duplex. Ele é um tipo de aço composto de aproximadamente, variando de 50% a 70% de ferro, de 22% a 25% de cromo e de 5% a 7% de níquel. Ele tem uma estrutura cristalina mista, que é de austenita e ferrita, 50% de cada, como dá pra ver na imagem, né? A austenita é essa mais clara e a ferrita é a mais escura. E ela oferece uma força superior e excepcional de resistência à corrosão. Esse tipo de aço ele é processado por meio de métodos de laminação a quente e seus subgrupos de aço inoxidável são as variantes Lean Duplex, Duplex Padrão e Super Duplex. Uma das suas vantagens é a excelente resistência à corrosão, já que o alto teor de cromo e molibdênio proporciona boa resistência à corrosão por pit, corrosão em frestas e corrosão geral em situações adversas. Além disso, a resistência a rachaduras por corrosão sob tensão, já que a fase ferrítica na microestrutura ela melhora a resistência à rachadura por corrosão sob tensão, especialmente em ambientes contendo cloreto. E o ponto de fusão desse aço, normalmente ele varia de 1350 a 1400 graus Celsius, tornando ele adequado para aplicações de alta tensão. Além disso, também tem a alta tenacidade e ductilidade, embora não tão altas quanto as do aço inoxidável austenístico,
O seu desempenho ele é bom, independentemente de a temperatura ser alta ou baixa. E as aplicações desse tipo de aço, elas consistem no setor de petróleo e gás, que é empregado em plataformas de offshore, tubulações e equipamentos de processamento por sua força e resistência à corrosão em ambientes marinhos adversos. Além disso, também tem o setor marítimo, usado na construção naval, em usinas de dessalinização e em equipamentos marítimos devido à sua excelente resistência à corrosão pela água do mar. O último tipo de aço inox que vamos falar nesse vídeo trata-se do aço inoxidável com endurecimento por precipitação, o famoso PH. Ele também é chamado de PH e ele é um aço inoxidável composto por cromo, níquel e alguns outros elementos como alumínio, cobre e o nióbio. Ele tem uma alta resistência à corrosão e uma notável tenacidade. Esse aço ele é processado por meio de tratamento de solução e tratamento de envelhecimento, e ele é endurecido por precipitação e é classificado principalmente em 4 categorias, que é o martensítico, o semi-austenítico, a soldagem e o austenítico. Suas propriedades consistem na alta resistência e dureza, visto que o processo de tratamento térmico aumenta significativamente a resistência e a dureza do aço, o que torna ele ideal para aplicações de alta tensão. A sua boa resistência à corrosão, comparado aos aços inoxidáveis austeníticos, isso torna ele ideal para as aplicações em condições agressivas e corrosivas. Tem também a boa ductilidade e resistência, que apesar de sua excepcional resistência, o aço inoxidável PH ele mantém uma excelente ductilidade e tenacidade, o que é fundamental para aplicações estruturais. E a formabilidade, que ele pode ser formado e usinado em seu estado amolecido e depois endurecido por meio de tratamento térmico para atingir as propriedades desejadas. Suas aplicações, elas consistem em dispositivos médicos, que são usados em instrumentos cirúrgicos, implantes ortopédicos e ferramentas odontológicas, por causa da biocompatibilidade e a capacidade de manter as bordas afiadas, e também na indústria aeroespacial, sendo usado em componentes de aviação, lâminas de turbina e trens de pouso, por causa da sua excelente relação com a resistência e o peso e a resistência à corrosão. Agora vamos falar sobre os tipos de microscopia. Bom, dando continuidade, vamos agora falar sobre os 3 tipos de microscopia, começando pela microscopia óptica, que é um tipo de microscopia que utiliza uma técnica de luz visível e um sistema de lentes para ampliar a imagem. As suas principais características é a fonte de iluminação, que ela utiliza a iluminação visível para a visualização da amostra. Outra característica sua é as lentes ópticas, que ajudam a ampliar por um conjunto de lentes objetivas e oculares. E o seu tipo de resolução desse tipo de microscopia é através do comprimento de onda. Então ela é limitada pelo comprimento de onda da luz. Então essas seriam as características da microscopia óptica. A próxima microscopia é a microscopia de eletrônica de varredura, conhecida como MEV, que utiliza uma técnica de feixes de elétrons para escanear um tipo de superfície de uma amostra. Uma das principais características desse tipo de microscopia é a alta ampliação. Chega a ser até cerca de 1 milhão de vezes o zoom do microscópio. Outra característica é a grande profundidade do campo, permitindo criar imagens 3D, e também pode ser combinado com técnicas de EDS, ou seja, espectroscopia de dispersão de energia, para uma análise mais profunda quimicamente. Ou seja, essa combinação por meio de EDS permite fazer uma análise de superfícies químicas. E a última microscopia é a microscopia eletrônica de transmissão, que utiliza uma técnica de microscopia que utiliza um feixe de elétrons para atravessar uma amostra ultrafina, gerando imagens de alta resolução. Uma das principais aplicações desse tipo de microscopia é na análise de nanomateriais de estrutura atômicas, devido à sua grande capacidade de analisar, como já foi dito, analisar imagens
de amostras ultras finas. Outras aplicações são no estudo de morfologia e composição química de materiais e investigação de defeitos em cristais e biomateriais. Então, essa é uma das principais aplicações do microscopia de eletrônica de transmissão. Bem, pessoal, é isso. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo produzido e que tenham aprendido alguma coisa de interessante sobre os aços inoxidáveis. Vejo vocês na próxima. Obrigado.